Então, pessoal, globalização. Essa questão da globalização, ela tem tudo a ver com isso que a gente está vivendo, né? Ela tem a ver, sobretudo, com a questão econômica. A organização do mundo em países, organizações nacionais, ela gerou uma coisa, né, no capitalismo industrial, ela gerou uma coisa chamada multinacionais. Então você tinha empresas que eram gigantescas, economicamente falando, e que queriam vender para o mundo inteiro. Então, uma empresa como a Ford, que é americana, mas ela queria vender para o Brasil, ela queria vender para os países europeus. A Volkswagen, que é alemã, mas queria vender para outros países também. E aí, cada país tentava desenvolver uma proteção para a sua própria indústria. Então, por exemplo, os Estados Unidos, que tem indústrias de carro, não queria que outros países com suas indústrias fossem vender lá. Né? Você fala, liberalismo, liberalismo para lá, né? Falando tanto hoje, mas nenhum país queria esse liberalismo, tipo, qualquer um vende em qualquer canto. Isso não foi assim. Mas o fato é que essas empresas cresceram tanto que viraram essas multinacionais e aí diversos países criaram diferentes formas de lidar com isso. No Brasil não tinha indústria de carro, então ele precisava de carro, de equipamentos, e aí ele foi permitindo que esses países vendessem aqui. Mas como desenvolveu o Brasil? Então, em 1950 aproximadamente, o Juscelino Kubitschek, que era presidente do Brasil, ele criou uma estratégia. Alguns pontos, beleza, outros pontos talvez a gente possa discutir se estavam certos ou não. Que era o seguinte: você tem a sua indústria de carro, você pode estabelecer ela aqui no Brasil para vender aqui, pagando uma quantidade de impostos razoáveis, certo? Se você estabelecer as suas fábricas aqui. Se você não estabelecer as suas fábricas aqui, vai ser considerado um carro importado e você vai ter que pagar taxas de impostos de importação muito mais caros. Então existe uma espécie de protecionismo para algumas indústrias automobilísticas, como a Ford, Chevrolet e GM, que vieram para cá e se estabeleceram nessa época. Somente em 1979 é que a Fiat vai vir para o Brasil. Isso aconteceu não só com as indústrias de carro, mas com todas as outras, inclusive com bancos também. Então, esse sistema de organização do planeta em nações começou a criar problemas para as grandes empresas que queriam lucrar cada vez mais. Eles queriam ter liberdade para vender, para comprar, para negociar, para produzir de forma mais livre. É aí que vai surgir na década de 70, por vontade dos Estados Unidos, dos presidentes americanos e da Inglaterra, as teorias, né, a força política para teorias econômicas que a gente chama de neoliberais, que vão trazer no seu bojo a estrutura da globalização como a gente conhece hoje, né? A globalização como uma proposta de desenvolvimento econômico para o mundo, né? Não era para um país. Então a globalização vai ser um processo que vai ser iniciado pela força desses países, certo? E que vai ser, de certa forma, aos poucos, na medida que eles conseguirem, imposto para os outros países do planeta. E aí isso vai trazer algumas questões. O Brasil não tinha, por exemplo, grandes indústrias com tecnologia própria. A gente tinha grandes indústrias que usavam tecnologias de outros lugares. A nossa tecnologia ela era uma tecnologia, digamos assim, atrasada. Enquanto que os carros da Ford nos Estados Unidos tinham uma tecnologia, os daqui tinham outra. E aí, em cada país, existia proteções. Então, isso, de certa forma, por exemplo, o Brasil criava a regra dessa indústria ter que estar estabelecida aqui. Em outro país, como essa indústria não ia para lá, cobrava mais imposto. E em cada país desse tinha suas regras de impostos e regras trabalhistas. Então, essas indústrias queriam um ambiente, digamos assim, mais uniforme e sem tantas obrigações para ganhar mais, mesmo que isso significasse que os trabalhadores perdessem. E aí vai se lançar as bases para a globalização, certo? Que a gente conhece hoje. Quais são os aspectos fundamentais? A propaganda da globalização dizia que haveria liberdade de circulação de capitais, ou seja, o seu dinheiro aqui do Brasil pode ser aplicado em qualquer outro lugar do mundo. Você teria uma
liberdade, isso é a liberdade financeira, liberdade de capitais, então as fábricas e o comércio poderia acontecer livremente, você teria liberdade de pessoas, então as pessoas poderiam circular pelo mundo livremente. Bem, sempre se questionou que isso geraria desemprego. Por quê? Porque a indústria brasileira, por exemplo, não estava em pé de igualdade para competir com a indústria americana. Mas aí eles diziam, não, mas aí o Brasil vai poder ir para os Estados, o brasileiro vai poder ir para os Estados Unidos trabalhar lá. O que é absolutamente mentiroso. Não é à toa que hoje você tem o Donald Trump querendo construir um muro para separar os Estados Unidos do México. E aí essa questão da globalização meio que foi barrada pelos trabalhadores, pelos partidos de esquerda, pelo menos aqui na América Latina, que não permitiram que se criasse a ALCA, que era a Área de Livre Comércio da América. Os Estados Unidos queriam que toda a América fosse sem impostos, alfandegários, né, para os produtos deles poderem circular. Isso garantiria a ele um poder enorme, porque eles iriam produzir lá e podiam vender para todo mundo daqui sem imposto nenhum. Então, um sapato americano ia chegar aqui pagando os mesmos impostos que um sapato produzido no Brasil. Isso foi barrado na década de 90, certo? Ao mesmo tempo, você tinha, por outros motivos, lá na Europa, sobretudo para tentar evitar guerra, você tinha já um amadurecimento de uma união entre os países da Europa, de vários países europeus, o que resultou na criação do bloco econômico da União Europeia. Né? Os países europeus são desenvolvidos, mas se você for comparar eles individualmente aos Estados Unidos, eles, digamos assim, são menos poderosos economicamente que os Estados Unidos. Eles podem ter um desenvolvimento, uma igualdade entre as pessoas muito melhor que nos Estados Unidos, mas economicamente os Estados Unidos era e ainda é mais poderoso que eles. Mas quando você juntou esses países todos da Europa, você criou o bloco econômico da União Europeia, e essa União Europeia ela se tornou bastante poderosa economicamente, ao ponto de conseguir rivalizar com os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos precisavam desesperadamente, né, de formação do seu bloco econômico, no caso ele queria a ALCA. Bem, como isso não aconteceu, os Estados Unidos perderam um pouco esse controle do processo de globalização. E aí, para as empresas, não só dos Estados Unidos, mas do mundo todo, lucrar mais, o que é que eles começaram a fazer? Você tinha, por exemplo, a China, comunista, lascada, pobre, vivendo lá numa situação de ditadura comunista. E aí eles já estavam num processo de abertura econômica, porque eles já estavam empobrecidos demais e queriam se desenvolver. E aí eles enxergaram nessa questão da globalização essa chance. Os Estados Unidos e as empresas disseram, a gente vai ganhar dinheiro, a gente vai montar as fábricas da gente na China, porque os chineses vão trabalhar por uma miséria e a gente vai lucrar muito. Bem, todo mundo fez isso. Montaram as suas fábricas lá na China para lucrar, capitalismo brutal. Gerou o quê? Desemprego, né, nos países dessas empresas, fecharam as fábricas, e gerou um monte de emprego miserável lá na China. Bem, mas os chineses viviam numa ditadura comunista, então aquele emprego miserável, se fosse comparado para os empregos da gente, para os chineses era beleza. Por quê? Porque eles não tinham nenhuma renda, não tinham nenhum emprego que remunerasse eles. E agora eles têm, mesmo remunerando pouco, eles têm um emprego que remunera. Então isso fez com que a China crescesse muito da década de 70 até agora. As fábricas estão tudo lá. O que está acontecendo hoje é que os Estados Unidos, e por isso veja só, os Estados Unidos criaram a globalização, foram eles que desenvolveram a teoria e propuseram ela para o mundo, e agora é o primeiro país que quer cair fora da globalização, é os Estados Unidos com Donald Trump. Por quê? Porque está todo mundo na China. A China se tornou um dos países mais poderosos do mundo, e os Estados Unidos estão sendo superados pela China. Essa crise econômica comercial entre China e Estados Unidos, que os Estados Unidos estão acusando a China de espionagem e tal, pode ter, mas não é isso o problema. O problema é que os Estados Unidos perderam a bola da vez, perderam seu poderio econômico de ser a nação mais poderosa do mundo. Estão perdendo para a China. Então eles não querem que isso aconteça. A China está substituindo os Estados Unidos em termos de fornecimento de tecnologia. Só que a gente aqui no Brasil também está sofrendo com isso. Por exemplo, as fábricas de sapato do Brasil, a maioria fecharam. Por quê? Porque não tem condição de você pagar um salário mínimo brasileiro
pagar os impostos trabalhistas do Brasil e outros impostos, para essa fábrica competir com um sapato que vem da China sem nenhuma proteção alfandegária, que é a proposta do neoliberalismo. Então as fábricas de sapato do Brasil, a maioria fechou. Não só as fábricas de sapato, mas outras fábricas também. E o Brasil não tem tecnologia para essa indústria 4.0. O Brasil, que está se tornando robotizado, com tecnologia de ponta, está comprando a tecnologia pronta dos Estados Unidos e da China. Nós não produzimos isso. Essa tecnologia é o que daria a gente uma independência tecnológica e econômica, e nós não temos. E por que é que eu estou falando disso tudo? Porque isso está mexendo com a forma como a gente lida com o espaço geográfico. Essa nova configuração globalizada, ela transferiu tecnologia, transferiu riqueza e mudou os polos. Dos Estados Unidos foi para a China, a União Europeia está se quebrando, sem saber como lidar com isso, porque não quer criar impostos alfandegários para suas fábricas, não querem criar barreiras alfandegárias para não retrair essa globalização que dá muito dinheiro para o dono das empresas, mas em compensação faz com que os países localmente, então, por exemplo, o primeiro-ministro da Inglaterra, o primeiro-ministro da França, da Itália, estão tendo que lidar com subemprego, com desemprego na faixa etária mais jovem. Por quê? Porque os empregos estão sendo substituídos por robôs, por computadores, e quando não é robô nem computador, as fábricas estão na China, em Taiwan, na Coreia do Sul, né? Em fábricas espalhadas por lugares miseráveis e pobres da África, que os trabalhadores ganham muito menos, e aí fica mais barato a fábrica se estabelecer lá do que no seu país de origem. Então isso gerou um ciclo de migrações, de pessoas indo para um lado e para o outro, para poder se estabelecer nesses locais de atração econômica, que ainda não se tem um controle, não se tem no que é que isso vai dar, porque ele está acontecendo agora. Mas é exatamente isso que precisa ser entendido agora, para que o Brasil e a gente, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, possamos nos inserir nessa realidade geográfica e política do mundo. E aí foi para justamente tentar criar uma situação mais ou menos compreensível e controlável disso tudo que surgiu, né, a Organização Mundial do Comércio, que vai estabelecer regras do que pode e do que não pode ser feito para que não haja deslealdade, embora haja tanta deslealdade no comércio internacional. Em suma, em resumo, a condição de vida, de trabalho das pessoas pelo mundo afora, por conta da globalização, tem piorado. Por quê? Porque ele não tem mais direitos garantidos, certo? Porque o trabalho tem sido desregulamentado. Então, o que demorou quase um século de luta dos trabalhadores para conseguir férias, salário mínimo, aposentadoria, folga semanal, certo? 8 horas de trabalho por dia no máximo. Tudo isso está sendo questionado. Por quê? Porque a indústria, a empresa vai se estabelecer no local onde ela não tiver que se preocupar com isso.